para isso não virar, não perder o sentido, não virar um fardo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que colocar metas reais, né? Assim, ou pelo menos baseadas dentro do nosso contexto de vida. Eu não posso me espelhar numa pessoa que eu vi na internet, que eu gosto, que eu sigo, por exemplo, e que tenha assim uma rotina muito mais leve do que a minha, né? Muito mais rede de apoio. Eu falo de rede de apoio para tudo. Eu falo, principalmente nós mulheres, rede de apoio para o serviço da casa, né? Com os filhos, enfim. Então a gente não pode se basear em pessoas que têm redes de apoio muito maiores. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso 7º episódio do podcast É Tempo de Cuidar. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante, né, para esse começo de ano. Então vou começar desejando aí um feliz ano novo, né? Eu espero que esse ano de 2026 seja de fato abençoado aí para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Desejo de coração mesmo que seja um ano diferente para melhor. E já vinculado aqui à minha felicitação de ano novo, eu quero trazer aqui o nosso tema, né? Que é um tema que eu imagino que nesses últimos dias, depois da passagem do ano novo, foi algo muito discutido aí na sua família, entre sua roda de amigos, no seu trabalho, que são as metas para um novo ano, né? É saudável criar metas para um novo ano? Essa é a pergunta que a gente vai se fazer hoje. A gente vai transitar aí sobre muitas perspectivas com relação a esse assunto, né? Eu espero que você aproveite o máximo possível esse episódio. E já vou pedir aqui de cara, então, para que você compartilhe aí esse nosso vídeo com mais alguém, né? Curta o vídeo e também se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa continuar aí trazendo esses conteúdos tão legais para vocês, tá? Bom, eu sou a Mariluz, para quem não me conhece, está assistindo a gente aqui pela primeira vez, eu sou a Mariluz, sou escritora, filha cuidadora e especialista em gerontologia. E estou aqui com a Cléo, minha amiga, que vai se apresentar também, para a gente conversar sobre esse papo tão interessante. Isso mesmo. Desejo a você um 2026 cheio de realizações, bem harmônico e com bastante resiliência para as questões que podem vir aí nas adversidades da vida, né, onde a gente precisa estar sempre se fortalecendo. Sim. Meu nome é Cléo Augusto, sou psicóloga, sou parapsicóloga clínica sistêmica e é um prazer estar aqui mais uma vez nesse nosso 7º podcast, trazendo o tema: é saudável criar metas de ano novo? Todo começo de ano a gente quer. É como se fosse uma oportunidade para renovar, né? Para a gente mudar as coisas que não nos agradam, nós mesmos, os nossos comportamentos, nosso trabalho. E a gente acaba aproveitando disso, né? Eu acho que, de fato, a vida precisa desses recomeços constantes, né? Eu acho que a gente precisa reparar, analisar e redefinir as rotas. Sim, sim. Isso precisa quando vem em janeiro? Não necessariamente. Não, até vamos colocar para a meta de 2026, pedir, né, Mari, que as pessoas sigam o nosso canal. Sim, compartilhem aqui nosso vídeo, se inscrevam, com certeza. Pessoas que gostam desses assuntos, né, para que nós possamos alcançar cada vez mais as pessoas que buscam o autoconhecimento. Essa pergunta é interessante: é saudável criar metas de ano novo no ano novo? A pergunta é até subjetiva. Por quê? Muitas vezes o ano novo, de forma através do calendário, é 31 de dezembro, fecha 1º de janeiro, mas na vida de cada um, o ano novo pode estar acontecendo de forma atemporal e bem subjetiva. Mas trazendo para esse tema e nesse momento a qual estamos, né, nesse ano de 2026, iniciando aí o nosso trabalho, nesse projeto tão maravilhoso, a gente vem perguntando, né? É saudável criar metas de ano novo? Então, todo início de ano a gente traz aquela vontade de começar de novo, a gente traz a vontade de fazer diferente, a gente traz a vontade de reescrever a nossa história, né? Tudo isso nos visita, né? Então, acho que a gente não vai trazer uma resposta sim ou não, mas a gente leva a reflexão e depois cada um
define o que lhe tocou, né? Vamos falar um pouco também sobre como podem, né, quando se cria essas metas, como isso pode acontecer, né? As coisas que eu acho que são necessárias se levarem em consideração quando você está criando uma meta, um objetivo, um plano. Eu acho que as pessoas, agora para descontrair, eu acho que as pessoas querem fazer metas de ano novo depois que elas descobrem que não ganharam a Mega da Virada. Porque todo mundo fica assim, até dia 31 de dezembro. Olha, se eu ganhar a Mega da Virada, eu não vou precisar fazer mais nada. Tipo assim, eu nem segunda-feira nem apareço lá no trabalho. E aí, quando não ganha, eu falo assim, não, acho que é melhor eu tentar definir as metas aqui com o que eu tenho mesmo, né? Para eu continuar a viver ou para ter uma esperança para esse novo ano, né? Você ganhou? Não, nunca. Nunca, mas vou fazer isso. Todo ano tem que tentar. Bom, eu acho que, como eu trouxe aqui agora, eu acho que os recomeços eles são importantes, por quê? Eu acho que quando você cria, eu falo muito dessas revisões, eu acho que eu vejo mais como revisões, e não como criação de metas, né? Você revisa a sua vida, e aí você vai ver realmente os pontos que não estão legais, aquilo que não está dando certo para você, mas aí é uma oportunidade de você rever aquilo e começar de novo. Acho que isso não precisa acontecer no ano novo. Eu acho que você pode fazer isso a todos os momentos. Você pode fazer isso a cada 2 meses. Eu acho que você pode fazer isso no momento que você teve uma crise, que você teve um problema. Eu acho que não existe uma data certa para fazer isso. E essa é a minha concepção com relação a metas. E eu acho importante também que quando você está fazendo essas revisões e criando esses novos objetivos, que você encontre tempo para fazer celebrações. Sim, Né? É uma coisa, eu acho que mais importante também, mais válido do que você criar novas metas, é você celebrar metas atingidas, né? Fazer as pequenas celebrações, porque ontem eu estava mexendo num caderno antigo ali, eu tenho um caderno que eu chamo que é um método bullet journal, né? Que é um método que você escreve de uma maneira diferente. É como se fosse uma agenda, mas não é, meio um diário, mas não é. É uma coisa bem diferentona que eu aprendi uma vez e eu acho que dá muito certo. Eu faço isso desde 2021. Enfim, eu estava lendo algumas coisas e comentei isso até com meu marido, né? Falei, olha como é legal a gente escrever algumas coisas, mesmo que seja aquela coisa que ele ia fazer que você ia fazer no dia, e no outro dia, na outra semana, porque aí você olha as suas prioridades em determinados momentos e vê as suas prioridades hoje. Perfeito, isso é maravilhoso. E aí você tem tempo de se levar para falar, poxa vida, há meses atrás a minha prioridade era resolver essa coisa aqui que me parecia muito, muito difícil. E hoje isso aqui já não está na minha pauta há muito tempo. Então é o momento de celebrar. É uma celebração. Você não pode agir como se aquela pequena vitória não fosse nada, né? Então eu acho que mais importante que criar metas é você parar, fazer a revisão e celebrar as pequenas conquistas, aquelas coisas que um dia foram um problema, uma meta, um objetivo e que passou. E você conquistou, você já não está mais naquele lugar. E eu acho que por isso que pode ser tão frequente essa revisão, né? Não precisa esperar um ano para fazer diferente. Sim, é isso mesmo. Então a gente pode até, né, dentro desse exemplo que você trouxe, que eu achei fantástico. Como que é mesmo o nome desse exercício que você faz? Chama Bullet Journal. É um livro, né? Eu vou depois deixar a referência aqui. É Carol alguma coisa, não vou me lembrar agora exatamente o nome do autor. E ele que tem esse método. E depois eu acabei aprendendo de uma maneira um pouco mais ali desenhada com uma outra pessoa, né? Também como utilizar esse método, mas baseado nesse livro. E é muito legal, assim, porque, igual eu falei, ele é uma mistura meio de uma agenda, de um to-do list, né? Que o pessoal fala que para você fazer os checks e, ao mesmo tempo, meio que um diário. Então, eu acho bem legal. E dentro desse contexto é bom a gente trazer a seguinte observação. Muitas vezes as metas, elas são boas, mas muitas vezes elas podem se tornar armadilhas, não é isso? A partir do momento que ela se torna cobrança, comparação, que ela se torna frustração, e o que deveria inspirar a cada um de nós se torna um peso. Então a gente parte da seguinte pergunta: por que se cria metas? Por que criamos metas? Independente da época, por que a gente cria uma meta? Porque, primeiramente, nós somos seres em evolução.
O ser humano está sempre em evolução, o ser humano está sempre em movimento. Então, ele tem essa necessidade de metas, que são esses movimentos, esse processo de evolução. Então, e também trazer uma, não digo uma falsa, mas até utópica, eu não sei como definir isso muito bem, mas como se tivesse a necessidade humana de estar no controle de algo. Né? Então, é por isso que muitas vezes, por isso que a maioria das vezes as pessoas gostam de criar metas para que, além de inconscientemente estar nesse processo de evolução, estar em movimento, ele também se encontra no controle das suas ações. Então, a gente vai traçando aí algumas observações que lá no final do nosso podcast nós vamos chegar juntos à conclusão se as metas são viáveis, se elas são, e se elas são viáveis, como poder nos atentar e nos defender das armadilhas que esse exercício pode nos trazer. Eu acho que também tem uma questão assim, acho que muito relacionada à esperança, né? Eu acho que a vida está sempre acontecendo, né? Mas as pessoas tendem a esperançar, assim, né? Então, quando você cria metas, eu acho que dá aquela sensação de que agora vai ser diferente. Sim. Então, aí, cria uma esperança de algo melhor, de algo maior, assim. Eu acho que esse é eu acredito, né, que seja um dos grandes motivos, assim, para a criação das metas, né? Mas geralmente essas metas elas são criadas no momento de muita motivação. Quando a gente fala Por exemplo, o próprio final do ano. Né? Exatamente, né? A gente está no momento, a gente vem das festas de Natal que são legais, você vê a família, né? Eu particularmente sou muito suspeita para falar disso porque eu gosto muito de Natal, não gosto de filme, não gosto muito de filme de Natal. Mas gosto muito do Natal, né? Gosto de receber as pessoas aqui em casa no Natal. E assim, eu acho o Natal uma coisa muito, muito mágica, assim. Então você tá meio que no flow ali, né? Aí vem o Ano Novo, já na sequência. E aí você estoura uma champanhe, e você vê os fogos daqui, vai todo mundo festejando, desejando um feliz Ano Novo, porque as pessoas desejam mesmo de coração. Sim, é de verdade. Sim. Para cada um. Você fala, nossa, agora é o momento. Então você começa a meta ali no momento de alta motivação. E motivação não é e nunca foi o suficiente para a gente continuar nada. Mas não é interessante? Antes da motivação, isso as pessoas vão, eu não sei se todas concordam, mas quando a gente vai fazer um balanço no final do ano, como foi feito por alguns, né? Traz alguns sentimentos de frustração, abala um pouco a questão da própria saúde mental, porque é um momento de reflexão que vai ativar muitas das nossas emoções. Né? Então, angústias, por exemplo, poxa, eu poderia ter feito. Ah, não, mas então eu vou fazer agora. Então, assim, é exatamente o que você falou. Dentro da questão da esperança, antes dela vem uma angústia, vem uma frustração. E isso, a meta, ela também, além de reflexiva, ela pode nos ajudar a sair desse lugar da qual poderia estar nos adoecendo inconscientemente ou sutilmente. Cria esperança, né? Aí eu acho que eu volto para aquele lugar eu saio daquele ruim e entro no lugar da esperança. Isso. Né? Do pensamento positivo, de que é positivo criar essas metas, né? Mas assim, e é exatamente o que eu estou falando, que assim, que a motivação, como eu disse agora há pouco, a motivação não é o suficiente. E aí, tudo que você cria que vira um fardo perde sentido. Né? Sim. E aí você criou uma meta, né? E aí ela ficou pesada demais para você não consegue levar para frente e aí aquilo acaba perdendo sentido. Eu, nas minhas pesquisas aqui, quando a gente pensou em fazer, né, falar sobre esse tema, eu cheguei no estudo da Universidade de Scranton, na Pensilvânia, e baseado nesse estudo, eles trazem que somente 8% das pessoas que se propuseram, né, então dos 100% das pessoas que se propuseram a atingir metas, a construir metas de ano novo, 8% conseguem atingir antes da virada do próximo ano. Uhum. E não é de imediato, é antes da virada do próximo ano.
É muito legal porque eles trazem tem um gráfico, né, dentro da pesquisa, mostrando assim, na primeira semana, segunda semana e depois já em 6 meses, assim, né? Vai só crescer, só caindo, né? Depois da primeira semana em que as pessoas estabelecem a meta, 75% estão ativos, então já 25% já desistiram. Uma semana depois. É muito pouco, né? Aí passa Muito pouco tempo, né? Não é para você desistir de metas que iam direcionar um ano todo, mas você criou metas que iam direcionar mais 365 dias e em uma semana 25% das pessoas desistiram. Em 6 meses, 64% desistiram. Então, assim, não é nem que não é porque elas não conseguiram cumprir, elas desistiram. Então, não quer dizer que os outros 46% atingiram. Os outros 46% ainda acreditam atingir, não desistiram. Mas no final, só 8% conseguem atingir as metas foram criadas. Bem pouco, né? A porcentagem, né? É lógico que existe um recorte, né, para o estudo, algumas pessoas, né, um período de tempo. É um estudo antigo, né, não é um estudo de agora, é um estudo, acho que de Mas eu 2012. acredito que hoje não esteja tão diferente ou esteja pior por conta que tem a cultura da produtividade cada vez mais presente, né? Então, vai ser na marra. Isso é uma coisa que pega muito, porque igual, tem essa questão da pessoa sair do lugar ruim e vir para esse lugar de esperança, de querer ter essa esperança para o começo do ano, mas também tem esse lugar que as pessoas se sentem obrigadas a produzir mais, a ser melhor. Olha, fulano, nossa, eu vi fulano na rede social e ele falou que vai fazer 200 treinos esse ano. Como é que eu não vou fazer? Eu vou fazer também. Mas a sua realidade é a mesma, né? Eu já caí nessa armadilha. Vou te contar, ano passado. 2024, né? Quando passou de 2000, não, ano retrasado. Quando passou de Algo que 2020, daqui a pouquinho a gente se acostuma. quando passou de 2023 para 2024, falei, vou fazer 200 treinos. Eu. A minha risada tem um sentido, pode ter certeza. Eu. Tiago Hard, olha você aqui, para nós duas. Isso aí, né, eu nem tava com o Thiago ainda, mas assim, encismei. Falei, não, vou fazer, vai dar. Contei os dias no calendário. Falei, não, mesmo que eu faltar tantos dias, vai dar. 200 treinos? Então, quer dizer, eu tinha que passar mais da metade do ano treinando. Mas eu vi alguém fazendo. É legal, porque eu tô falando isso aqui porque a gente cai nisso. A gente cai nessa questão de ver outra pessoa fazendo e falar, não vai dar certo para mim também. Falei, não, eu vou conseguir. E fui muito bem. Janeiro, fevereiro, calor, né? A vida É outra, né? Aí, quando começou a esfriar ali em março, já março para abril, assim, aí já começa, depois já estava me arrastando, em junho o Rafa sai de férias, aí acabou. E aí eu comecei a fazer a conta, nem que eu treinasse todos os dias, eu já não ia atingir mais, e tem uma média. Depois vai chegando uma hora que você vai falando assim, não, ó, aqui eu não consigo atingir mais. Então, eu acho que eu parei no treino assim, 60 e pouco. Tá bom, foi dentro da porcentagem que você trouxe também. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque eu me baseei também, isso é muito importante, a gente se basear em coisas dentro da nossa realidade. Eu quero criar uma meta, mas eu vou criar uma meta dentro das minhas possibilidades. Olha, o que eu gostaria? Vou listar aqui para você o que eu, Maria Lúcia, gostaria, né, para 2026. Eu acho que eu gostaria de perder uma quantidade considerável de peso, né? Vai ter, no final já trouxe até uma questão sobre isso. Agora vou te ajudar, né? Gostaria, que eu acho que na verdade, está elencado num dos maiores pedidos de meta do ano novo, que é a perca de peso, é emagrecimento. Sempre, né? Isso Eu gosto muito daquela brincadeira que a pessoa falou. O problema não é, como fala, do ano novo ao Natal. É do Natal ao ano novo, né? É ali que... dizer é tão bom, não é bom. É exatamente o que eu falei. Então, assim, a gente tem que, para isso não perder o sentido, não virar um fardo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que colocar metas reais, né? Assim, ou pelo menos baseadas dentro do nosso contexto de vida. Eu não posso me espelhar numa pessoa que eu vi na internet, que eu gosto, que eu sigo, por exemplo, e que tenha assim, uma rotina muito mais leve do que a minha, né, muito mais rede de apoio. E quando eu digo rede de apoio, eu não estou falando só sobre o cuidado aqui, né, que é da realidade que eu vivo, que eu trago, sobre o que eu falo.
Eu falo de rede de apoio para tudo. Eu falo, principalmente nós mulheres, rede de apoio para o serviço da casa, né, com os filhos, enfim. Então a gente não pode se basear em pessoas que têm redes de apoio muito maiores. Sim, dentro da nossa fala, tem pessoas que são um pouquinho mais, né? Não sei, vou usar o termo radical, já usado, mas eles falam assim, não, se a pessoa quer, ela faz. Mas vai entrar na porcentagem da constância. No início, todo mundo quer e todo mundo começa, mas vai ser a constância. E se a pessoa se organiza de maneira dentro da realidade dela, dentro do que ela vive, a porcentagem do resultado ser um sucesso é bem maior do que ela entrar no todo, porque todo mundo faz. É isso que você está trazendo, não é? Eu já há algum tempo, né, venho praticando. Eu trouxe um livro aqui, mas eu vou acabar tocando no nome de outro também, que eu não trouxe agora, mas super indico, que são os micro hábitos, né? E eu venho já há muito tempo tentando adotar, né? Tentando não, venho adotando, e aí tentando colocar cada vez mais no meu dia a dia com relação aos micro hábitos, que eu acho que são coisas mais fáceis da gente fazer. Porque acho que todo mundo já leu aqui O Poder do Hábito, né? Que tinha essa coisa do gatilho, da recompensa, de como que o cérebro age, enfim. Só que instalar um novo hábito é muito difícil. Muito difícil. E principalmente dentro de uma rotina muito intensa. Mas quando a gente fala em micro hábito, porque o micro hábito é muito pequeno, né? Sim. É, Gigante ao mesmo tempo. é o que a gente fala, por exemplo, eu quero consumir mais água. Então, não, quebra. Depois ele arrumar mais água para a gente, né? Enfim, se você quer beber mais água, é lógico, você tem que andar com uma garrafa, é ideal que você faça as coisas. Mas se toda vez que você se propuser, por exemplo, assim, eu levantei, porque você trabalha sentado, eu levantei para me espreguiçar. Então, toda vez que eu levantar, eu vou beber um copo d'água. Toda vez que eu vou beber um copo d'água. Sabe uma coisa pequena? Sem cobrança, sabe? Uhum. Eu fui no banheiro, então vou beber um copo d'água. Uhum. Ir no banheiro é muito parece, bem fácil de você criar o gatilho, né? Por exemplo, eu vou ao banheiro, levanto para ir no banheiro, então vou beber um copo d'água. Né? Levantei de novo, vou beber mais um copo d'água, porque aí fica fácil, você vai começando a incluir as coisas na sua rotina, sem aquela pressão de que você tem que estar criando um novo hábito. São metas E não também, né? Só que sutis. Sutis. Então, eu venho adotando muito essa questão desses micro hábitos, né? E eu acho que é a questão da intenção, né? De intencionar, assim, as coisas, né? Como você disse. Eu acho que antes da gente começar, a gente estava falando um pouquinho, você falou da sua mente, que você coloca as metas. Isso. E é legal você trazer isso para a gente, que é essa questão de intencionar. Eu intenciono muitas coisas, assim. Eu faço as afirmações. Isso. Eu trabalho as metas, as minhas metas, seja no ano novo, qualquer momento da minha vida, na questão daquilo que eu domino, que é a técnica de imaginação, né, visualização. Então, eu crio as minhas metas partindo dessa técnica de mentalização e imaginação. Porém, para as minhas questões diárias, eu tenho um plano, que muitos chamam de planner, né? Gosto de ter também para me organizar. E quando há aquele famoso deslize, onde nós vamos trazer também que é a autocompaixão, eu não me maltrato. Eu sei que a mente vai estar cheia, então o que eu faço? Eu pego uma folha, naquele momento que a situação está acontecendo na minha mente, eu esvazio, eu coloco a data, esvazio o que eu preciso fazer na minha concepção naquele dia. Aquilo já me ajuda a esvaziar aquilo que foi um deslize, ou seja, era para estar acontecendo e eu deixei acumular. Ficou claro? Sim, sim. Aí eu vou e esvazio através de uma folha. Tem pessoas, como você tem um caderno, eu necessito de uma folha ali e eu ando com aquela folha comigo, ou dentro da minha bolsa, ou dentro de um livro, ela anda comigo e vou fazendo o checklist das coisas que estão sendo realizadas, aonde me traz uma sensação de vitória muito grande, de uma satisfação muito grande, de um carinho
e uma compreensão para comigo muito grande. Ou seja, o caminho sem me maltratar. E antes eu me maltratava. O que eu fazia? Eu ficava ansiosa e comia, né? Ficava ansiosa e comia, ficava ansiosa e me maltratava de alguma forma. E agora não, eu de verdade mesmo, eu uso isso, olha, tá assim, tá, a mente tá, então pego lá, no meu caso, né, tem pessoas que, apesar que agora eu comecei até a fazer no próprio celular mesmo, no bloco de notas, cada um tem a sua metodologia, e ali faz e depois vai ticando para poder, né, o checklist, como se diz, para poder esvaziar a mente. E aí, então eu uso desse carinho, para comigo e tem funcionado muito bem. Não fico me É, maltratando, não. você falou um negócio de visualização, e a gente aqui em casa também tem um quadro de visualização, que na verdade a gente deixa no quarto, assim, para ninguém ver, porque tem umas coisas meio bizarras, mas não são bizarras porque são ruins. É porque a gente põe fotos, assim, né? E esse ano, inclusive, eu fiz um muito engraçado, que eu vou te mostrar depois. Você Eu conto para vocês, tá, gente? Eu vou contar o que eu vi. Eu e aí, conto o que eu vi. pois é, geralmente a gente ganha, mas esse já não é o primeiro, né? Já tivemos outros. E como é real, é muito real. É, É muito real a gente. Por isso que eu falei, é legal a gente fazer essas coisas e ter, né, esses arquivos, assim, né, para você acessar, mas é porque você vê que as coisas acontecem mesmo, né? sei. É. E aí você, que é isso que eu falo, de você criar intenção, que você falou, né, de criar intenção, de ter essa visualização, de fazer as afirmações, que é tão importante do que você criar uma meta escrita, de repente, né, de vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, mas assim, se a pessoa tem essa forma, também Sim, é claro. bem, né, a gente É, vai chegando aí à percepção de que as metas, no nosso ver, pode ser algo positivo, né? E a sim. organização delas mais ainda, né? E uma coisa também que eu acho importante, que é você manter, assim, a simplicidade das coisas, né? Que igual eu falei, eu sou uma pessoa que é, muito provavelmente, assim, se alguém me perguntar qual que é a minha maior meta de ano novo, e todo ano, há muitos anos, sempre foi perder peso. Mas eu amo comer, enfim. Então, eu acho que a gente pode pensar, de repente, quando eu falo em perder peso, quando eu falo, eu quero perder peso, eu quero perder tantos quilos, parece pesado demais. E aí, se você não perde aquela quantidade que você. É lógico que você pode, né? Gostando de falar do peso ideal. Mas se você não perde, já não começa perdendo naquele primeiro mês, já começa, sabe, se autocobrar. Então, por que será que a gente não pode trocar o pedido por uma coisa mais específica que talvez sur, leve, né? Eu ia falar outra palavra, não consegui, que leve ao resultado, por exemplo, Sim. né? Então, ao invés de eu falar que eu quero perder peso, será que eu não podia ser mais específico e dizer não vou tomar refrigerante por 6 meses? Então, isso aqui a gente pode até trazer daqui a pouquinho, que é quando a gente vai transformar as metas em intenções, né? Tá. Mas antes de chegar, se você me permite, eu queria trazer uma observação interessante que faz muito sentido aqui. Guarda aí a questão da perda de peso, tá? Guarda aí. Porque muitas vezes a meta ela deixa de ser algo como meta ou como marco, porque muitas vezes isso já veio acontecer lá no consultório, lá na clínica. E é real mesmo, foi muito bom isso aqui. A meta, ela é trazida como um perfeccionismo. A pessoa traz a perfeição, né? Então, assim, é o perfeccionismo disfarçado como meta. Ou seja, eu vou alcançar X. Então, você vai trazer um perfeccionismo com você, onde você não vai aceitar falhas, porque você quer estar no controle. Você muitas vezes traz perfeccionismo para o outro, ou seja, a meta vai começar a ser pesada, por quê? Porque ali vai estar sendo analisado o quão perfeita você é, o quão perfeita a pessoa é. Ela não aceita erro. Por isso que muitas vezes a gente sofre, porque dentro de criar a meta, a gente traz o controle e atrás do controle o perfeccionismo. Eu serei um fracassado se eu não cumprir essas metas. Por isso que a maioria não chega, porque ela não vai
ela não vai de autocompaixão com ela, mas ela vai em busca do perfeccionismo. Isso fez, olha, muito sentido. Eu tenho um caso que a pessoa realmente, ela tem lá, tinha, né, enfim, não sei, todo do ano todo. E se chegasse ao ano, aquilo não estivesse perfeito, ela sofria demais. Então, imagine, ela começou a viver o quê? Ela começou a viver a meta. Ela não viveu. Ela começou a viver a meta. Você entendeu? Coisas acontecerem, né? Então, assim, olha só. Foi tão... a meta era uma possibilidade dentro da vida. Uhum. Só que o viver passou a ser cumprir a meta. Não tem espaço nenhum aí para nenhuma flexibilidade, Nada. nenhuma felicidade. Hoje, maravilhosamente, a pessoa está mais flexível quanto a isso, já entendeu, já, né? E assim, então, quando que deixa de ser algo tão, como que a gente pode dizer? Deixa de ser uma meta e passa a ser um fardo, passa a ser sofrimento, quando entra o perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? A não ser o endeusamento, seria isso, Mário? Eu acho da própria personalidade, né? Da própria consistência, né? Isso, sabe, assim, a pessoa que é extremamente não errar. Então, vai sofrer. Ela se colocou num lugar em que ela não pode sair mais, né? Ela se colocou num lugar tão, assim, num lugar alto, né? De controle, de perfeição, e ela não se sente, ela não se permite sair desse lugar, desse posto que já foi colocado para ela, por ela mesma. Por isso que a gente insiste aqui em trazer metas. Se você for fazer as suas metas, que você tenha essas observações. Não traga o perfeccionismo o tempo inteiro. Faça metas possíveis. Não, não queira. Mas você traz da programação mental aquilo que se cria, desde que a sua meta esteja dentro das leis da harmonia, ou seja, é para o seu bem, para o bem do outro, e que não prejudique você, não prejudique o outro, que também obedece o processo de evolução, ou seja, todos nós estamos evoluindo, e que vem a questão da lei da vibração, que é o dar e receber, sim, mas você traz questões que vão te fazer muito mal, vão exigir, então pense, repense, e tenha a questão de que a autocompaixão, ou seja, faça o seu objetivo, mas é um caminhar, não é uma coisa direta, entende? É uma flecha, mas até é uma flecha, mas você tem que considerar o processo que a flecha vai fazer até o objetivo principal. Considerar o processo e né, os deslizes, né, que podem ocorrer. Né? Isso, que aí entra a autocompaixão. E eu usei em mim hoje. Nossa, é muito bom. É muito bom você ser carinhoso com você. É muito bom saber que você não precisa estar no controle de tudo. É muito bom que você não precisa ser perfeito. Porque dessa maneira, o seu caminhar, como a gente, né, estava conversando há pouquinho aqui, ele não perde o sentido. A meta foi o que aconteceu com essa pessoa que eu trouxe. A vida dela passou a ser a meta. Uhum. Então, de repente, estava muito confuso, porque ela perdeu o sentido, que é viver e não cumprir meta. Então, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Eu acho que, você tem que trocar um pouco o que pelo porquê, né? Assim, por que eu estou fazendo isso? Porque, às vezes, também você cria... Igual, eu vou voltar ao exemplo do emagrecimento, porque já que a gente falou sobre isso, né? Por que eu quero emagrecer? Né? Eu quero emagrecer, ponto. Mas por que eu quero emagrecer? O que eu quero emagrecer? Né? Então, as metas têm que ser algo bem refletido, por né? quê? Porque se você cria você não se encontra esse sentido, né? Encontra esse lugar onde que te ancora ali de alguma maneira, né? Eu quero emagrecer por quê? Eu quero emagrecer porque eu quero ser mais saudável, porque eu quero viver mais, eu quero emagrecer
assim, e ser muito sincero sobre o seu motivo. Você não precisa ter um motivo, você não precisa ter um propósito nobre, né? É um Porque propósito seu, né? porque não é assim, você quer ter um propósito nobre, aí você fala assim, eu quero emagrecer porque eu quero viver bem, porque eu quero ter qualidade de vida. E na verdade não é, você quer emagrecer porque você quer se sentir mais bonita. Então, seja fiel, né? E eu tô dando esse exemplo, mas que serve para qualquer outra coisa, né? Eu tenho uma conhecida e ela perdeu quase 30 quilos, né? Já que a gente está falando dessa questão. E aí todo mundo perguntava para ela, nossa, mas como é que você fez? Porque quando dá certo, todo mundo quer saber como aconteceu, né? Ao longo do tempo. E ela, de fato, tinha entrado num programa, né? Estava tendo acompanhamento nutricional, enfim. Mas quando me conta isso, assim, que eu também fui uma das pessoas que perguntei, mas funciona esse programa, né? Ela é cristã e era um programa totalmente voltado para mulheres cristãs, né? E, e como que ela encontra o sentido dela? Dentro desse programa, né, de acordo com os conteúdos que ela foi tendo acesso e tudo, ela entendeu que o corpo dela era mais do que o corpo dela. Isso estou falando do conceito dela, né? Que fez sentido para ela, ok. Que era mais do que o corpo dela, que o corpo dela era um templo de Deus. E que ela precisava cuidar do templo de Deus, porque senão ela não poderia, sem saúde e sem condições, ela não poderia levar a palavra de Deus para frente. Ela canta, então aquilo virou sentido, né? Então, ela criou um propósito naquilo que ela estava fazendo, tinha sentido. Olha, eu não estou fazendo isso aqui. Claro que tem N benefícios, né? Na perda de peso e tal. Mas não era isso que era mais importante. O mais importante para ela era que ela ia ter uma vida mais saudável, para ela continuar fazendo o que ela faz. Sim. Né? E, então, assim, ninguém quer, porque, assim, se você pega o programa, se você olha, é algo muito parecido com o que muitas pessoas fazem, né? Quantas pessoas você vê em programas de emagrecimento que recebem apoio nutricional, coisa, mas se a pessoa não entende o que é que faz sentido para ela pode ter todas as informações do mundo. A meta não vai ser alcançada, né? Não. E eu acho que fica muito mais fácil e muito mais. Eu mesmo, assim, igual esse primeiro ano de faculdade foi muito atípico para mim, né? Porque estava fora, o transporte não é fácil, né? Quando assim, não é bem moleza. Mas todos os dias eu pensava a respeito disso, né? Qual era o propósito ali? Né? Tinha um propósito. Foi uma escolha, e não é só porque eu estava com viés de confirmação da escolha que fiz, mas porque tem um propósito. E se eu desistir por conta das coisas que não estão muito fáceis, assim, que não estão, né? Lá na frente eu não vou colher um propósito e de coisas que eu, inclusive, já vim colhendo durante o ano todo, né? Então, assim, se você vê o sentido, faz sentido o que eu estou fazendo? Então, faz sentido isso daqui? Faz sentido. Então, você vai conseguir seguir. Isso mesmo. É um fardo? Faz sentido? É um fardo? Estou perdendo a alegria dessa meta a ser cumprida? Então, você tem que revisitar esse lugar, né? E não ser tão carrasco com você mesmo. Isso não trouxe sentido? Sabe? Muda, muda, muda. E aí, agora eu trago a questão da perda de peso. Vamos lá. Vamos supor. Não, para deixar claro, a gente não está ficcionada nisso, né? A gente deu um exemplo. É o exemplo que você trouxe. Porque a gente falou muito sobre isso, né? Tá parecendo que a gente só quer falar sobre isso, mas Não. não é. É porque é uma das metas desejadas, né? E quando eu pesquiso isso, eu falo assim, a gente tem que falar sobre isso, porque é uma das coisas mais desejadas no começo de ano. Por exemplo, mas eu vou manter esse para ajudar até. A pessoa tem o objetivo, a gente trabalha também na parapsicologia, a gente trabalha com o objetivo geral ou principal e os objetivos intermediários. Qual é o objetivo geral neste exemplo? Eu quero perda de peso em 20 quilos. Okay. Primeiro que eu sempre oriento assim, olha, 20 divide em 5. Eu quero a perda de peso em 5 quilos. Depois eu quero mais 5. Depois mais 5.
para sua mente compreender que não é algo, é aqui. E celebre cada 5. E quando está muito distante. Isso, celebre cada 5. Faz sentido. E dentro desse objetivo geral, que são os 20, virão os objetivos intermediários. Quais são? Para você chegar nos 20, você vai ter que... Objetivo intermediário 1, alimentação. Objetivo intermediário 2, exercício físico. É um exemplo, tá bom, gente? Mas é que isso faz... Objetivo intermediário 3, dentro desse processo. Fazer uma terapia, um autoconhecimento, compreender o que está acontecendo. Então, dentro desse principal, você já desenvolveu outros objetivos que fazem com que este caminhar se torne mais leve. Esse caminhar se torne mais leve. Por exemplo, eu quero comprar uma casa daqui 5 anos. Tá, meu objetivo principal, e ele não pode ser seco. Como assim? Eu quero o objetivo daqui 5 anos comprar uma casa. Porque se a sua mente entender que você quer comprar uma casa, ela vai te dar uma casa, mas uma casa que eu possa viver em harmonia, uma casa que eu possa... Você sempre traz esses pensamentos que possam fazer com que aquele objetivo não seja algo tão seco, seja algo que faça parte de outros que você tem, que deixarão aquele objetivo mais fascinante, mais gostoso de se visualizar. Ok. Até lá, quais seriam os objetivos intermediários? Que eu saiba me organizar financeiramente, que eu tenha uma boa saúde, que eu aprenda esse momento para me autoconhecer, que eu tenha esse momento para que eu mude meus pensamentos. São intermediários para chegar lá. Então, são formas que a gente coloca nessas intenções, né? Essa meta se torna intenções, de uma forma também mais organizada, mais distribuída, né? Para que possa chegar no objetivo geral. Dentro desse tema de hoje, eu estava lendo aqui, a gente volta lá, né? Dizendo que você não pode parar. Quem para, a gente não está aqui alimentando a teoria da produtividade, mas é uma questão do processo de evolução, sim, tá? Você não pode parar. Quem para, morre, porque se opõe à lei cósmica da evolução. Lei cósmica da evolução contínua, que é infinitamente mais forte que a sua fragilidade. Então, ou seja, todos nós vamos estar em processo de evolução. Então, se nós estamos em processo de evolução, sejamos carinhosos conosco. São 20 quilos, é uma casa, então que eu possa colocar objetivos intermediários para que essa caminhada se torne algo mais leve a chegar no objetivo principal ou geral, ou metas, objetivos, marco, cada um dá um nome que mais lhe agrada. Entendi, assim, eu acho que a questão de você subdividir, né, criar assim... São objetivos intermediários que a gente chama. É dividir para conquistar, né? É isso mesmo. Por exemplo, você traz um exemplo. Por exemplo, você trouxe ano passado, foi o seu primeiro... voltou, né, com a faculdade. Eu tenho certeza que no objetivo principal, que era terminar esse primeiro semestre, é isso? Primeiro ano, né? Primeiro ano, enfim. Com certeza, objetivos intermediários aconteceram. Qual? Adaptação ao horário, adaptação à questão de transporte, fortalecimento da confirmação daquilo que você quer. Tudo isso é um objetivo intermediário para chegar no principal, que daqui 3 anos é a sua formação. É sobre isso que nós vamos falando. Não é... Porque se eu ficar pensando lá na frente, mas eu vou fazer mais 4 anos disso, não sei se eu vou conseguir, né? Mas então vou fazer mais esses 6 meses, né? Vou fazer mais esses meses, vou ver como é que... eu falou, me adapto aqui, como que eu posso melhorar o meu trajeto, como que eu posso melhorar a minha alimentação, enquanto eu tô lá, né? Assim, criar... me cercar ali de cuidados para que as coisas deem certo, né? Então, vamos fazer mais esses 6 meses, os próximos 6 meses a gente vê de novo. Isso. A gente volta lá atrás, quando eu falo das revisões que podem ser feitas a qualquer momento, né? E aí você conseguiu terminar aquele semestre, poxa, eu consegui. Que bom, né? Que bom que deu certo, então vamos rever agora. E o que eu vou fazer para o próximo? O que não deu certo nesse, que no próximo eu posso melhorar? E aí cai de novo nessa questão de rever, né?
É, eu trouxe esse livro aqui, que é O Poder do Agora. Inclusive, ele está todo rabiscadinho, né? Esse livro é um livro de 2016, adquirido em 2016? Não, 2006. Fez. Isso mesmo, 2006. Então, é um livro antigo, né? Mas ele fala muito dessa questão. Porque quando a gente fala aqui de metas do ano novo, a gente tende muito a pensar muito no futuro, né? E que é uma questão de que a gente tem que analisar também, porque quando a gente não cria um pouco de viver o agora, de aproveitar o agora, de fazer as celebrações no agora, a gente fica com essa projeção de futuro, e isso gera muita culpa e muito. Sabe, Marcelo, é aquilo que você falou no começo, aquela sensação de insuficiência, né? Uhum. Que é onde a gente está preso, quando depois a gente faz a evolução e salta para esse lugar de esperançar novas metas, né? Porque a gente tá naquele lugar onde a gente não vê perspectiva no agora, só no futuro, né? Tipo, assim, eu vou colocar todas as minhas esperanças no futuro. E aí parece que o agora não faz parte da vida, né? Porque eu acho que Perfeito isso. lá no primeiro episódio a gente fala, eu acho que eu trouxe o exemplo dos dias melhores, né? Que é os dias que a gente fica esperando para viver a vida boa. E, então, assim, nesse livro tem uma frase que fala assim: a vida é agora. Nunca houve um momento em que sua vida não fosse agora. É isso. Então, assim, tentar ter esse cuidado também de começar uma meta, assim, tipo assim, você vai criar as metas de futuro, né? Mas ancorado em algo que você está vivendo agora. Eu agora tenho isso, e por conta disso, eu acho que eu consigo dar esse próximo passo, Uhum. né? Eu acho que eu li esse livro, inclusive encontrei ele agora, nessa semana, enquanto estava vendo algo sobre esse tema, falei, poxa, eu acho que preciso relê-lo, né? Porque eu acho que vai ser importante para esse começo de ano. É isso mesmo. Então, é uma indicação também, é um livro super antigo, mas deve ter muitos aí é, usado para vender, estante virtual, vale muito a pena. Então, a gente vai fechando as nossas considerações sobre o tema, como a gente começou no início, né? Vamos fechar numa resposta? É uma questão muito subjetiva, né? Algumas pessoas gostam de traçar metas, outras não gostam de traçar metas, mas, ao nosso ver, é algo saudável, desde que ela não se torne um fardo em cima da questão de você querer estar no seu controle, trazer o seu perfeccionismo, porque isso vai virar contra você. Então, traga, a gente veio com uma sugestão, traga, né, essa reflexão e se exercite na autocompaixão, se exercite na forma de fazer, não coloque metas mirabolantes, tem aí a percepção da lei da harmonia, da vibração, da evolução, né, para que nós possamos estar aí atentos a ela, lembrando que lei da harmonia é que nós viemos a este mundo para sermos felizes, então a questão tem que estar harmônica, a lei de evolução, como ela mesmo diz, todos nós estamos em processo de evolução, e a lei da vibração é quando você dá e recebe reciprocidade. Se as suas metas estão dentro deste caminhar, dificilmente dará errado. E tenha, repito, a autocompaixão. As técnicas sempre são, pode ser visualização, pode ser através da imaginação, também pode ter ali a escrita, né? Tem pessoas que gostam, como você tem pessoas que gostam do caderno, tem pessoas que gostam do planner, né? Tem como se diz, né? Micro hábitos, né? Então, por quê? Porque é muito melhor a consistência, ela é muito mais saudável do que a intensidade. Lembra que você ia fazer 200... Olha eu rindo de novo. 200... Deixa ela rir, tá? Só dessa vez. Tá? Mas ela está indo. 200 exercícios chegou, mas eu tenho certeza que ela vai. Olha, esse mês eu vou, mês que vem eu vou, e ela vai, como eu também, dentro dos meus projetos. Para fechar a minha fala aqui, hoje eu estava em um outro compromisso, e eu estava perguntando para o meu esposo sobre uma questão da clínica, enfim. Aí ele falou assim, olha, se você está perguntando é porque você vai fazer. Eu falei, não, só estou cogitando. Ele falou assim, não,
Se você escreva, logo, logo está realizando. Então, ele já sabe que eu tenho essa forma, já está na minha mente, de uma forma ou de outra eu vou buscar, não estou falando que é para esse ano, ele falou, olha, se você começou, vai acontecer. Isso me deu uma satisfação muito grande, porque não é para mostrar para ninguém, mas é para que eu me sinta bem, mas automaticamente você leva essa mensagem. Por exemplo, o que eu entendi? Estou pensando em fazer X ou Y. Ele fala, ele poderia falar, lá vem ela de novo, mais uma coisa. Né? E não é. Então, assim, me deixou muito feliz isso. Então, que você também possa ter essa percepção, né, de que você pode cultivar qualquer ano da sua vida, qualquer período da sua vida em algo melhor. Isso é um direito seu e é algo que vai lhe fazer muito bem. Né? Então, não é para mostrar para o mundo, mas é para que você se sinta presente, para que você se sinta inteiro, né, inteira, presente, para que você esteja aí dentro do objetivo desse universo, que é que nós viemos aqui para sermos harmônicos, estejamos sempre evoluindo e vivendo sempre no processo de evolução e vibração, né? Uhum. Bom, eu acho que para mim, então eu fico aí com a seguinte resolução, né? Com a seguinte opinião, eu acho, né? Eu acredito sim que você criar metas e você criar objetivos faz parte da vida, precisa ser feito, né? Como eu disse, esses recomeços eles precisam acontecer para que a gente entre nesse lugar de esperança, nesse lugar de renovação, né? Mas o que eu acredito que ele precisa vir acompanhado de alguns pilares, né? O primeiro pilar é a simplicidade, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo de acordo com a nossa realidade, né? Eu acho que a gente não pode, não é que você não pode sonhar alto, né? Não quero, a intenção aqui não é minar os sonhos, né? Uhum. Mas que você pode sonhar alto, como você disse, ter um plano maior lá na frente, mas que isso seja subdividido em pequenas etapas, que possam ser atingíveis de fato, cumpríveis ali, para que você não se frustre e não desista no meio do caminho. Então, eu acho que o primeiro pilar é esse, da simplicidade. E o segundo é o propósito. Eu acredito muito imensamente que a gente precisa ter propósito no que faz, a gente precisa encontrar o porquê faz aquilo, né? Então, você pode desejar muitas coisas. Você pode desejar uma casa nova, você pode desejar. Mas o porquê você deseja essa casa nova? Quais são as coisas na sua vida que vão mudar quando essa casa nova chegar? E outra coisa, quando a casa nova chegar, não se assuste, porque nascerá um outro objetivo. Sempre. Porque nós estamos em movimento. Nossa, então por isso não vem vazio, ele não vem seco, né? Não, Então, exatamente. o objetivo alcançado, nasce outro. Vai passar, daqui a um tempo você vai olhar e vai ver que o objetivo mudou, que você está super pegada, que é a evolução. Perfeito. Mas é isso, assim. Então, assim, entenda o porquê que você quer a casa nova, o porquê que você quer perder peso, o porquê que você quer um novo emprego, o porquê que você está começando uma nova profissão, né? Porque se você não tem propósito, eu acho que dificilmente você consegue levar. Então, simplicidade, primeiro nas pequenas coisas, faça pequenas mudanças, procure o seu propósito e, assim, a todo momento, e eu defendo, eu acredito que as metas são importantes, sim, mas eu defendo que elas têm que ser revisadas com menos tempo, tá? Eu acredito que 2 meses, 3 meses é o ideal para você fazer revisões, esses processos de revisões, e decidir novas metas, se for o caso, ver em que processo de evolução você está da meta que você criou anteriormente, e fazer essas celebrações. Então, começa pequeno, começa simples, com micro hábitos e com coisas menores, encontre o seu propósito e faça revisões regulares com mais frequência, com tempo menor. Esquece essa coisa de que ano novo, vida nova, a vida pode ser nova a todo momento. Todo momento. E só para aqui também, eu indico esse livro, O Fim da Procrastinação, Como Parar de Adiar o que Precisa Ser Feito. Aqui, ele precisa de uma paciência, porque ele traz bastante exercício, então não é uma leitura rápida, é uma leitura que precisa mesmo Vai fazendo, vai lendo, vai fazendo, né? vai fazendo, então precisa aí de uma organização também para ler. E sobre o que eu falei
quanto a questão do objetivo e a lei da evolução, ele está no capítulo 12, quando nós falamos da lei da evolução. Tudo é um contínuo vir a ser. Nós somos um contínuo vir a ser. Por isso que nós vamos ter um objetivo e depois nascerá outro. Que está no livro, como eu já trouxe, que é o meu livro de cabeceira, Liberte Seu Poder Extra, de Pedro Antônio Grisa. Seriam essas duas indicações, Mari, para hoje. Bom, então vamos seguir aí no ano de 2026, como a gente fez aquele primeiro desejo no comecinho aqui do nosso bate-papo. De fato, eu desejo que 2026 seja um ano diferente, um ano mais positivo, e independente da sua crença, que você seja muito abençoado, é o que eu desejo para vocês, né? E vamos rever isso para 2026, vamos criar metas possíveis, realistas, né? E acreditar que a gente pode cumpri-las. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, mais uma vez, eu pedi para você que está nos acompanhando aqui para se inscrever aqui no nosso canal, curtir nosso vídeo, compartilhar, né? E desejar que a gente se encontre daqui a uns dias no nosso próximo episódio. É isso mesmo. Muito bom ter participado então, dessa vez com vocês, começando um novo projeto, um novo ano, que tudo possa ser de muita harmonia, de muita evolução e vibração. Vamos brindar aqui. Vamos lá, uma bela e gerada água. Obrigada, gente. Tchau, tchau.